Nos últimos 3 vídeos a gente aprendeu a configuração básica do Sysmac, como que a gente insere um servo na rede, um inversor de frequência na rede, como configura a rede. Agora vamos começar um projeto para valer. É um projeto simples, mas vai abordar tudo que a gente viu até agora e um pouco mais. E o bom é que a gente vai poder evoluir com esse projeto, criar uma versão 2, uma versão 3, trocando o cilindro pneumático por servo, aprendendo novas funcionalidades como interpolação, cames e esse tipo de coisa. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar com simples para poder fazer um projeto, só que aqui vai ser um projeto completo. A meta é ter uma máquina pronta no final. Então vamos lá. O que é uma estribadeira? Estribadeira é uma máquina para fazer estribos, ou seja, ela vai dobrar ferro para fazer coluna de construção civil. E o que tem numa máquina como essa? Da maneira mais simples, a gente tem um desbobinador. Na verdade, a gente nem precisa de um desbobinador. No futuro, a gente retira ele. Mas eu quero que tenha pelo menos um inversor de frequência nesse projeto, para a gente aprender como configura. Nós teremos um servo para fazer a tração do material. Um conjunto de dobra e um conjunto de corte. No desbobinador, o que nós temos aqui? O desbobinador em si, né? A bobina em si. Isso aqui é um desenho esquemático. É sempre importante fazer um desenho esquemático da máquina antes de iniciar o projeto, para visualizar tudo que é necessário, inclusive anotando os pontos de entrada e saída, os principais sensores, ou se possível todos os sensores, os principais atuadores, ou se for possível todos os atuadores. Às vezes não cabe num único esboço, a gente tem que fazer mais do que um, mostrando diferentes partes da máquina. Mas como essa é bem simples, dá para fazer tudo num único esboço. Então a gente tem aqui um desbobinador, a gente tem um bailarino, ou seja, um acumulador de material, indicando se o desbobinador precisa soltar mais material ou não. Isso ajuda a tirar a tensão do material e facilita a tração. Nós temos os sensores de mínimo e de máximo. Na tração, deixa eu tirar isso aqui. Nós vamos ter o servomotor girando uma roda de tração, ou um par de rodas, ou assim vai. Pode ser 2, 3, depende da espessura do material, depende da necessidade da máquina. Nesse caso, a gente vai fazer com dois pares. Esse servo de tração vai puxar o material e enviar ele para a dobra e o corte. Nós temos aqui um sensor, esse LDI 06, para fazer a verificação se tem ou não tem material. Na dobra, o que nós temos? Vou mostrar isso aqui também. A gente está fazendo essa dobra com um cilindro pneumático. Existem máquinas assim. Normalmente a gente usa servo, mas existem máquinas pneumáticas. Então, nesse caso, a gente está fazendo com cilindro pneumático por uma questão de facilidade. A gente quer deixar simples, o mais simples possível. E depois na versão 2, versão 3, aí sim a gente pode colocar mais um servo, mais 2 servos, mais 3, fazer interpolação e aumentar as capacidades da máquina. Nesse momento é um único cilindro pneumático, um cilindro rotativo, que movimenta uma ferramenta de dobra. Ele vai fazer a dobra do material aqui para baixo. E nós temos 2 sensores, um sensor de cilindro recuado e um sensor de cilindro avançado. Então a dobra recuada e a dobra avançada. E nós temos o corte. O corte nada mais é do que uma guilhotina. Também um cilindro pneumático que vai avançar uma faca em direção a uma contrafaca e vai cortar esse material. No momento que o cilindro avançar, ele vai acionar esse LDI 12 avançado e essa faca triangular vai descer e vai, na direção da contrafaca, cisalhar, cortar o material. O LDI 13 é o cilindro recuado, indica o cilindro de corte recuado. E com isso a gente tem o esboço da máquina toda, bem simples. Então aqui o material ele é desbobinado, passa pelo acumulador, vai para a tração, o conjunto de tração envia ele para frente, a dobra executa, o conjunto de dobra executa as dobras necessárias, e aí a gente pode retornar
o material para trás para fazer o corte ou cortar nessa posição que ele está mesmo. Isso é o básico. Com essas informações, a gente tem que criar uma tabela de I/O. Então vamos para a tabela. Eu fiz aqui uma tabela bem simples, uma tabela de entradas e saídas necessárias para esse projeto. Nós vamos usar, como a gente tinha feito a configuração nos vídeos anteriores, as entradas do próprio CLP, os built-in I/O de entrada e mais uma placa de 16 entradas. E nas saídas, as saídas do próprio corpo do CLP e mais uma placa de 16 saídas. Isso é suficiente para o nosso projeto com sobra. Sempre tem que ter sobra de entradas e saídas no projeto. Sempre. Porque ao longo do projeto e no futuro bem próximo, surgem necessidades de uma nova chave, um novo botão, um novo sensor, um novo cilindro, uma nova válvula. Então você sempre tem que prever isso. O que nós temos aqui nas entradas? A entrada de segurança, ok, do relé de segurança. Tá? Então, quando o relé estiver resetado, ou seja, o circuito de segurança está ativo, essa entrada vai ligar. A gente tem botões no painel de operação, botão de reset, start e stop. Então, reset para resetar qualquer alarme e resetar o circuito de segurança. O start para iniciar o movimento automático da máquina. E o stop para a gente parar o movimento automático, ou para encerrar o ciclo e parar, ou parar imediatamente. Normalmente a gente encerra o ciclo, faz todo o ciclo das dobras e para, não começa um novo ciclo. A gente vai ter aqui uma chave de manual automático, a gente vai precisar movimentar os conjuntos em modo manual, uma chave física para fazer o jogue, o avanço e o retorno do servo da tração, para a gente puxar o material para frente, ou retornar ele para trás se for necessário e fazer testes em modo de manutenção. O nosso desbobinador, ele é motorizado, então a gente vai ter um jogue para ele também, para avançar, soltar material ou para recuar para ele bobinar o material que estiver muito solto. Nós vamos ter um sinal indicando se tem ar ou não na linha. Vocês teriam que fazer um projeto pneumático com as válvulas, cilindros, toda a parte de alimentação, e aí a gente vai ter um pré-sostato indicando se tem pressão e se a pressão está ok ou não. E nós vamos ter um sinal de disjuntores armados ou desarmados. Então a gente faz uma série em todos os disjuntores. Se algum deles desarmar, algum deles cair, o CLP vai saber, para a máquina e vai informar. Então aqui no começo nós temos um sinal dentro do painel. Aqui são chaves e botões de operação. Aqui um sinal externo e mais um dentro do painel. Aí nós temos na segurança, detalhe, aqui não é o circuito de segurança, isso daqui é simplesmente para monitorar o que está faltando. Nós temos um sinal do botão de emergência, então quando ele for acionado, ele derruba o circuito de segurança e, em paralelo, manda um sinal para o CLP para avisar que foi ele que derrubou o circuito de segurança. Nós temos um sinal da porta principal, eu estou prevendo aqui uma porta na frente do material que está sendo dobrado, para o operador não conseguir colocar a mão ali quando a máquina estiver em funcionamento. E um sinal a uma tampa na frente das roldanas do tracionador para proteger a mão do operador ali. Então a gente tem que ter um sensor de segurança que derrube o circuito de segurança caso essa tampa seja aberta. Então nós temos 3 pontos que derrubam a segurança. Pelo menos um botão de emergência. Normalmente a gente vai ter que ter 2 por norma, mas aqui a gente está prevendo um sinal de botão de emergência. A porta principal na saída da peça do material e uma tampa de acesso às roldanas ali do tracionador ou na frente do endireitador. É um conjunto, um na frente do outro. Aí nós temos também um sensor indutivo que indica presença de material na entrada do servo de tração. Nós temos os sensores que indicam o acumulador de material na posição mais alta ou na posição mais baixa. E embaixo, no final, nós temos os sensores de cilindro. Aqui eu não considerei sensor de cilindro, eu considerei sensor indutivo, que indica que o conjunto de dobra foi avançado ou o conjunto de dobra retornado. E depois aqui, conjunto de corte avançado, conjunto de corte retornado. Qual que é a diferença de usar um sensor de cilindro ou usar um sensor no próprio conjunto físico da máquina? No cilindro, ele vai indicar que o êmbolo do cilindro está naquela posição, mas não necessariamente a dobra, o conjunto de dobra chegou onde deveria.
Se eles estiverem desconectados ou se tiver alguma coisa quebrada, o atuador movimentou, mas a ferramenta não. Então aqui eu já estou verificando no final do processo, eu estou verificando a ferramenta e não exatamente o atuador. O que nós temos agora como saída? No painel de operação, nós temos um LED de alarme, nós temos no próprio botão de reset um LED, no botão de reset, start e stop nós temos LEDs para poder sinalizar se o reset foi feito ou se é necessário apertar aquele botão. A gente pode, por exemplo, piscar o LED do reset quando a máquina estiver em falha para que o operador instintivamente aperte aquele botão. O start e o stop também para indicar o status atual da máquina. E nas chaves de manual automático nós podemos colocar um LED para indicar se a máquina está em manual ou em automático. Tudo isso pode estar na IHM também, mas aquilo que é muito utilizado é bom que seja físico. Botão e chave físico e LED ou sinalizador como uma torre luminosa física. Porque fica fácil para manutenção substituir e de longe você consegue ver. Então a gente vai ter aqui LED na chave de manual automático, LED na chave de jogue da tração e na chave de jogue do desbobinador. Essas chaves aqui, elas são chaves de 3 posições com retorno por mola, as chaves de jogue. Então ela fica sempre na posição central e se você quiser movimentar em jogue para um lado ou para o outro, você simplesmente gira a chave para um lado ou para o outro, você soltou, ela volta para a posição central. Nós temos um sinal de saída do CLP para resetar o circuito de segurança, resetar o relé de segurança. E nós temos mais 3 saídas para acionar os LEDs de uma torre de sinalização. Um LED vermelho, amarelo e um verde. O vermelho quando a máquina estiver parada, o amarelo quando ela estiver em alarme e o verde quando ela estiver em funcionamento automático. E aqui a gente tem mais 4 saídas para acionar 2 válvulas. Aqui nós temos o acionamento para avançar o cilindro de dobra e o de retornar o cilindro de dobra. Então é uma única válvula, a gente aciona solenoides diferentes. E a gente tem o acionamento do cilindro de corte. Eu coloquei CR como control relé, mas eu prefiro solenoide. Então já vou alterar isso aqui. E vou colocar também no software como solenoide. É mais fácil do que relé, porque relé pode ser para muita coisa. Feita a correção. Agora vamos identificar esses sensores no desenho esquemático que a gente havia feito. Veja aqui. Os sensores de posição inferior e superior do acumulador. A gente tem aqui o sensor de material, presença de material na entrada da máquina ou na entrada da tração. Nós temos os sensores do corte, de cilindro avançado e recuado. E nós temos os sensores de avançado e recuado da dobra. Perfeito. Então nós vamos alterar esse projeto agora para atender essa máquina que nós temos aqui. Vou aproveitar para ensinar uma coisa nova. Nós colocamos um servo motor e um inversor, um servo acionamento e um inversor na rede. Esse servo-acionamento, ele tem 200 watts. Impossível rodar uma máquina dessa com um servo de 200 watts. Então vamos alterar o servo para um servo de 1 kW. Como que eu faço isso sem perder o que eu já fiz? Então a gente clica em cima do tracionador, clica com o botão direito, Change Model, alterar modelo. E aqui aparecem os modelos possíveis para alteração. A gente está com um servo de 200 watts, vamos para um servo de 1 kW em 220. Aqui. Servo acionamento 1 kW em 220. Ele vai avisar que se houver parâmetros diferentes entre um e outro, ou que um deles tem mais parâmetro do que o outro, esses parâmetros serão perdidos. Feita a alteração. Agora nós temos aqui um servo acionamento de 1 kW. Pode ser que seja necessário mais, depende da máquina. Mas para esse aqui, 1 kW talvez nos atenda. Ctrl S para salvar e vamos fazer um Rebuild Controller para ver se existe alguma falha. Perfeito. Nenhuma falha. Vejam que fazendo dessa forma, o mapeamento que já havia sido feito não é perdido. Ele continua lá. Tá vendo o tracionador? Ok, nós já tínhamos um eixo configurado. Se vocês caíram de paraquedas nesse vídeo e não sabem de onde veio isso, assistam os vídeos anteriores. São 3 vídeos bem rápidos, com explicações básicas sobre o software, para entender como nós chegamos nesse ponto. Ok, as configurações do servo, inclusive do eixo.
nós já havíamos linkado o servo-acionamento que está na rede com esse eixo. Só que aqui nós tínhamos selecionado 10 milímetros por revolução, ou seja, a gente tinha considerado um fuso de 10 milímetros. Nesse momento, a gente não vai trabalhar mais com um fuso, a gente vai trabalhar com uma roda de tração. E se vocês olharem aqui no nosso esboço, vocês vão ver que eu coloquei um D de diâmetro no tracionador. É importante a gente saber o perímetro desse tracionador agora. O que nós vamos fazer aqui? Calculadora. Vamos dizer que o perímetro do nosso tracionador é de 100 milímetros. Então a gente vai ter 100 vezes π. Então uma volta completa, 314 milímetros de material. Então aqui a gente tem 314, o ponto, né? Eu posso colocar um número muito mais preciso aqui. Só que para uma máquina como essa, isso aqui está mais do que suficiente. Eu poderia inclusive trabalhar em milímetros, 314, e assumir o erro do conjunto. Vou trabalhar com um pouquinho mais de precisão. Então, uma volta do servo vai me dar 314 milímetros. Uma volta do servo deu 314 milímetros do tracionador, na saída do tracionador, né, de material sendo tracionado. Porém, esse servo não vai ser colocado direto ali, ele vai ser colocado através de um redutor. Ele tem um redutor na frente dele. Então a gente vai configurar aqui, ó, um redutor com 1:10. Ou seja, o servo tem que dar 10 voltas para a carga dar uma volta, para a saída do redutor dar uma única volta. E nós teremos aqui 314,1592 milímetros na saída do redutor, ou seja, na distância de trabalho. Mais que nós precisamos configurar. Velocidade. Qual que é a velocidade máxima? Vamos fazer uma conta? Então, se a gente tem um motor de 1500 RPM, se eu dividir isso por 60, são 25 voltas por segundo. Se eu dividir isso por 10, a gente vai ter na saída do redutor 2,5 voltas por segundo na velocidade nominal do servo. E a roda de tração, ela vai conseguir tracionar 314 milímetros. É isso que está programado lá. Então, 2,5 voltas vezes 314, 785 milímetros por segundo na saída do redutor, considerando uma roda de 100 milímetros de diâmetro. Então, 785. Vamos limitar na velocidade nominal do servo. A gente poderia trabalhar com uma velocidade acima dessa, mas vamos limitar na nominal. 785 milímetros por segundo. E a máxima velocidade de joga, vamos dizer que seja 100 milímetros por segundo. Aqui não vamos alterar nada. Nada. Vamos continuar trabalhando em Linear Mode, porque eu estou considerando que o volume de material que tem no desbobinador, tem numa bobina, ele é pouco comparado ao tamanho do registrador. Então a gente tem aqui deixa eu fazer a conta, 647 milímetros, 483 metros, 147 quilômetros. Então a gente tem 2.000 quilômetros. É muito material. É muito material. Com certeza a bobina vai acabar e esse número não estourou. Então no momento que a bobina acabar, ou toda vez que a gente resetar a máquina, a gente pode zerar a posição do tracionador. Dentro do software fica mais fácil trabalhar em Linear Mode. Então vamos trabalhar dessa maneira. Quando houver necessidade, a gente vai trabalhar em Rotary Mode, mas isso numa outra máquina, pode ser até nesse projeto numa versão 2 ou 3 dele. Mas nesse momento vamos deixar em modo linear. Vamos salvar. Fazer o rebuild para ter certeza que não tem nada errado. Perfeito, nenhum alarme. Ok, já temos as configurações básicas. Então agora vamos fazer o nosso primeiro programa. Mas esse vídeo está ficando muito longo, então vamos deixar isso para o próximo vídeo. Até a próxima.